Vamos dar sequência então, Paula, ao Jornal da Manhã? Isso aí, com certeza. Para falar da Argentina, 42 votos contrários, o Senado rejeitou então a tentativa de Javier Milei de desregulamentar então a economia no país. A proposta foi apresentada pelo presidente no ano passado, pouco depois de ser eleito. Para dar mais detalhes aí sobre esse assunto, nós conversamos agora com o professor de pós-graduação em integração da América Latina da Universidade de São Paulo e também na Universidade Católica de Brasília, Gustavo Menon. Gustavo, muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Gustavo, a gente, desde a eleição de Milei, a gente imaginava, a situação argentina extremamente difícil, fechou com mais de 200% de inflação ano passado. Então, essa troca, evidentemente, aí de poder era quase que esperada. Claro que ele adota uma política muito diferente para tentar dar um choque na economia, nos preços, na inflação, dolarização, mas sempre se falou também da dificuldade política que ele teria para conseguir colocar as suas iniciativas em pé, Então aí a gente tem uma amostra que ainda a questão política pode fazer com que ele tenha que recuar muito nas suas iniciativas. Exatamente, Marcelo. Quando observamos esse rechaço por parte do Senado em relação a esse decretaço, percebemos a falta de uma orquestração, de uma organização política por parte do governo de Javier Milei. Estamos falando de um governo novo, um governo que assumiu a partir de 10 de dezembro do ano passado e que ainda tenta implementar a sua plataforma de governo muito ancorada nessas iniciativas de liberalização da economia argentina. E, obviamente, quando a gente olha para a correlação de forças nas relações entre executivo e legislativo, veja que há notórias fragilidades por parte do governo de Javier Milei. A título de referência, Marcelo e Paula, observem que estamos falando de uma minoria do partido de Javier Milei, Liberdade Avança, por exemplo, no Senado. Javier Milei conta com cerca de 7 senadores, de um total de cerca de 72. Na Câmara dos Deputados não é diferente. Estamos falando da conquista por parte do partido de Javier Milei, cerca de 37 cadeiras, num total de 257. Em síntese, estamos falando, em grande medida, de uma falta de habilidade política do governo de Javier Milei, dessa ausência de diálogo, no sentido de ir além, não só na mobilização da sua plataforma política, mas nesse diálogo com o parlamento argentino. Cabe também destacar, para que vocês possam ter, por exemplo, dimensão dessa crise política que vem se instalando na Argentina em função dessa fragilidade de diálogo democrático, veja que o próprio partido da coalizão de Patrícia Bullrich, o partido que podemos entender como uma espécie de fiel da balança na correlação de forças do legislativo, capitaneado também pelo ex-presidente Maurício Macri, não convergiu com o governo exatamente nessa votação. E, por outro lado, a forte oposição, encabeçada pelos grupos peronistas, pelos grupos kirchneristas, que, para além da atuação parlamentar, também estão se mobilizando nas ruas da Argentina. Vale destacar que esse projeto foi encaminhado ao Senado de forma até confusa, já que, de acordo com a Constituição argentina, a vice-presidente da República, no caso, a senhora Vitória Villarruel, faz parte exatamente dessa composição do governo de Javier Milei. Javier Milei deu declarações no sentido, então, de questionar a sua vice-presidente, já que essa derrota foi uma derrota acachapante no Senado. Estamos falando aqui de um decreto que foi rechaçado e que, em grande medida, voltava-se a essa liberalização da economia argentina, tocando em diversos assuntos, em centenas de dispositivos do ordenamento jurídico argentino, naquilo que se refere, por exemplo, à lei dos aluguéis,
a liberalização de certos produtos, de certos bens, e assim por diante. Acredito que o próximo desafio do governo de Javier Milei será na Câmara dos Deputados, mas é bem provável também, Marcelo e Paula, que ele não tenha êxito na conquista, na implementação e na aprovação desses inúmeros dispositivos que estavam sendo, de certa forma, ventilados junto ao parlamento argentino. Professor, agora explicando essa história, né? Bom, então o Senado rejeitou esse decretaço, chamado de DNU, até fiz uma colinha aqui, Decreto de Necessidade e Urgência, que alteraria 300 normas de legislação argentina. E não ser aceito esse decreto coloca o Javier Milei agora em uma posição de enfraquecimento ali do seu governo, do poder em relação à população? Sem dúvidas, Paula. Observem que o decreto ele continua em vigor. A título também de referência, podemos dizer que esse decreto continua vigente até exatamente a apreciação por parte da Câmara dos Deputados. O problema é que na Câmara dos Deputados também não há maioria por parte do governo de Javier Milei. Conforme citado, há uma forte tendência macrista que envolve exatamente a correlação de forças no parlamento argentino, e outros partidários, por exemplo, a União Cívica Radical, trata-se aí de um partido importante nessa mobilização, nessa amplitude do diálogo do governo de Javier Milei, que não vem sendo efetivado. Agora, quando a gente percebe essa falta de integração, de coordenação, ao que me parece é que o governo de Javier Milei não está muito vocacionado ao diálogo, não está muito vocacionado no sentido, então, de estabelecer essa ampla plataforma com o legislativo. Quando a gente olha, por exemplo, para a relação entre os governadores, não houve também uma série de acenos, medidas, já que estamos falando de uma plataforma que, por exemplo, destituía uma série de subsídios destinados a essas províncias. Como se sabe, a economia argentina trata-se de uma economia fortemente subsidiada em termos de recursos essenciais para a população argentina, na área de energia, nas contas, por exemplo, de água, luz, e agora o governo de Javier Milei encontra inúmeras dificuldades para a implementação da sua campanha, da sua plataforma de governo anunciada desde o ano passado. Insisto, talvez essa encruzilhada do governo de Javier Milei acentue a crise argentina, que, como sabemos, trata-se de uma crise que já perpassa anos, ouso dizer que é uma crise que se dilata há décadas, nesse cenário de hiperinflação e corrosão do poder de compra da população argentina. Professor Gustavo Menon está conosco. Agora a pergunta do nosso comentarista José Maria Trindade, de Brasília. Pois não, muito bom dia, professor. Professor, o povo argentino quer saber de respostas, resultados rápidos. E até houve resultados decorrentes, inclusive, da credibilidade que o Milei passou ao adotar medidas que ele adotou durante a campanha eleitoral, né? Ele está seguindo o que prometeu durante a campanha. Ninguém achou que isso seria fácil, a implementação e aprovação do Congresso Nacional. Mas ele não fez o dever de casa, que é essa negociação política, né? E a partir de agora, sobre a comunidade internacional, né? Como esse esforço do Milei em salvar a economia da Argentina será analisado pelas instituições internacionais que são credoras fortes da Argentina. Muito bem lembrado, Zé Maria. Quando a gente percebe exatamente a política externa do governo argentino, veja que estamos falando, em grande medida, também da intensificação dos diálogos bilaterais com os Estados Unidos e um rechaço também da plataforma multilateral. Por exemplo, o governo de Javier Milei anunciou recentemente a saída dos chamados BRICS+. Não só isso, o problema que está dado, que está colocado, quando a gente fala dessa ausência de diálogo, ausência de orquestração política por parte do governo de Javier Milei,
é que não há boas relações, por exemplo, com a China, principal parceira sócio-comercial da economia argentina. Quando a gente percebe exatamente essas caneladas, essas rusgas diplomáticas que foram não só anunciadas, foram proferidas por Javier Milei, veja que a China, então, anunciou uma série de restrições e, claro, estamos falando de um país que é credor da dívida argentina. A China, como todos sabem, comprou uma série de títulos argentinos nessa espiral da crise argentina do nosso país vizinho, onde certamente esses impactos também serão sentidos nos próximos dias. Estou exatamente de acordo com o José Maria quando ele chama a atenção exatamente para essa ausência de diálogo também no plano internacional, porque até aqui não percebemos ainda qual será a política externa do governo de Javier Milei nos próximos anos, nos próximos dias de governo. Veja que ele fala muito em função, em defesa, por exemplo, do Ocidente, né, de valores ocidentais, na sua plataforma política autodenominada de ultraliberalismo ou um anarcocapitalismo, mas até aqui essas relações comerciais passaram a ser fragilizadas. Acredito que um certo pragmatismo deve se impor nos próximos dias, até para mobilização desses outros setores aqui mencionados. A União Cívica Radical, os grupos macristas, que são essenciais para a aprovação das medidas do Executivo no parlamento argentino. E até, né, professor, nós temos um histórico aí de mudanças abruptas também na história argentina dos presidentes, né? É aquilo que o senhor falou, quer dizer, se ele não conseguir também, claro que ele tem as suas ideias, venceu a eleição justamente com a maioria da população, mas se ele não conseguir transformar isso em políticas que tragam aí, né, uma resposta à população que cada vez mais se empobrece, a inflação é muito alta, ele fica numa situação extremamente delicada mesmo internamente e politicamente, né? Sem dúvidas, Marcelo, estamos falando de um cenário de recrudescimento da violência. Legislar é fundamental, e mais do que isso, quando a gente olha para a participação do poder executivo, não dá para se governar apenas por decretos, não dá para se governar nesse sentido de não criar coalizões, entendimentos a respeito de uma agenda política que será desenhada nos próximos dias. Como disse, o governo Javier Milei enfrenta uma série de dificuldades nessa plataforma de diálogo e vem acenando não só para esse recrudescimento das ações no cenário político argentino, mas sem dúvidas, por exemplo, quando a gente olha para essa articulação, não há, por exemplo, um ministro capaz, um ministro que possa, então, operacionalizar essa movimentação política. Se nós tivermos que fazer uma analogia, por exemplo, aqui no Brasil, alguém que pudesse, de certa forma, atuar na Casa Civil ou, por exemplo, na Secretaria de Relações Institucionais, não há essa figura no jogo político argentino. Falta diálogo, falta orquestração política, falta essa cooperação e entendimento amplo para mobilizar essa agenda anunciada de liberalização econômica na Argentina, que será sentida, certamente, em certos tarifaços, né? Como que, em grande medida, há também uma série de descontentamentos por parte dos setores mais pobres que vão sentir essas iniciativas, por exemplo, de retirada dos subsídios. Agora, professor, rapidamente, falando agora sobre cartas na manga, né? Tirando as cartas na manga aí para poder reverter essa situação. O porta-voz da Casa Rosada, olha, falei Casa Rosada, ele falou que se esse decretaço não for aceito pela Câmara, ele tem um plano B, um plano C. Que planos seriam esses? Essa situação pode ser revertida, então? Pois é, Paulo, o que está sendo anunciado é um governo que vai governar via decretos. E claro que isso não é bom. Estamos falando de um governo que acena cada vez mais para essas iniciativas autoritárias. Precisamos do parlamento, do debate legislativo,
para o aprimoramento e refinamento das propostas. O plano B e o plano C é apostar cada vez mais nesse eleitorado radicalizado. O governo de Javier Milei faz uma série de acenos exatamente para o seu eleitorado. Javier Milei deu declarações ainda essa semana a respeito exatamente de dizer como que esses congressistas são traidores da pátria, colocou exatamente nesses termos. Sim. E agora há uma tentativa de aprovação desse decreto na Câmara dos Deputados. Estamos falando também de um sistema político pautado pelo bicameralismo e, obviamente, que ali o governo terá também uma série de dificuldades. Os grupos peronistas estão organizados não só no legislativo, mas também em diversas instituições, sindicatos, movimentos sociais. O governo de Javier Milei terá grandes dificuldades para a implementação dessa agenda, já que estamos falando desse cenário de polarização política frente à realidade política argentina. Conversamos aqui na Jovem Pan com o professor Gustavo Menon. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa programação. Bom dia. Eu que agradeço, Marcelo, Paula, bom dia e um ótimo final de semana de calor a todos os nossos telespectadores. Bom dia. Até mais.